Eu falo pouco. Não, foi perfeito. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. É que a produção não tem ali um som de Wakanda Forever, senão eu ia pedir pra colocar um... Uns atabaques. Exatamente. Beleza, Gu? Na paz? Na paz. Mês super especial, tô muito feliz. Mais com a um mês... convidada que abre também. Exatamente. Nosso mês maravilhoso. Mais um mês especial, já já a gente fala quem é a convidada de hoje, você já sabe quem é, mas a gente, enfim, tem todo um rito aqui do TechSec que você já sabe. E aí, Gu, como a gente tá na abertura do mês, eu vou falar aqui de algumas coisas que vale a pena a gente abrir o mês falando sobre isso. Boa. Primeiro que novembro é o mês de transições de estações, beleza? É o fim do outono, aí termina o frio ali, vai começar, de fato, o calor vem aí. É o mês da consciência negra, então no dia 20 de novembro a gente comemora aí, vai homenagear Zumbi dos Palmares e o TechSec está homenageando aí, como sempre, esse mês da consciência negra que pra gente representa muito. Dia 15 tem proclamação da República, a gente sempre faz umas curiosidades do mês assim, sabe? Tem uma curiosidade aqui. Novembro é reconhecido como o mês da herança indígena. Você sabia? Não. Então anota aí, você viu no TechSec. É o mês da chuva de meteoros, uma das mais bonitas. Então as pessoas que têm lunetas e tal, é aquele momento que as pessoas param para observar o céu no final do mês. Então se você curte esse lance, pega mais uma curiosidade que você viu no TechSec. Adorei isso, hein, Josu? Legal, né? Muito bom. Bom, e aí, galera, antes da gente começar aqui, a gente vai agradecer aos nossos apoiadores. Antes de agradecer aos nossos apoiadores, a gente vai falar do canal de corte. Então, pra você que vive numa vida frenética, caótica, totalmente apressada, calma, porque nós do TechSec pensamos em você. E com isso, Josu, já que a gente anunciou semanas atrás, o nosso canal de cortes, TechSec Cortes Oficial, para você e pensado em você, para agilizar com os melhores momentos e insights dos nossos grandes e super episódios aqui no TechSec Podcast. Vai aparecer um QR Code nessa tela, não vou falar se direita ou esquerda, mas escaneia, curte e compartilha, porque esperamos você para a gente bater essa meta de até 1.000 inscritos nesse nosso canal, José. Esse é um canal novo, então, galera que já tá no TechSec, escaneia aí rapidinho, dá uma fortalecida aí, porque esse canal foi muito pedido por vocês. Então, a gente tem mais um canal aqui, mais uma fonte de conhecimento. Cortes TechSec Oficial, como o Gu super bem disse. É isso. Muito bom. E aí vamos aos nossos apoiadores. Bora. E eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. E hoje vamos estar em um evento super bacana junto com a galera da Hacker Rangers. Com muito network, aquela energia contagiante que só o pessoal da Rangers tem. Estaremos no Hacker Rangers Experience, um evento onde os clientes da empresa podem conhecer as pessoas por detrás da plataforma e trocar figurinhas com outros usuários. Ficou curioso ou curiosa? Então acompanhe tudo nos perfis da Hacker Rangers no Instagram e LinkedIn, e quem sabe no próximo ano a sua empresa também pode participar com a gente. E aí, está esperando o que para gamificar o seu programa de conscientização em cibersegurança? Acesse hackerrangers.com e vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E ela, a Apura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! A segurança proativa começa aqui. A Trend Micro é uma plataforma completa de cibersegurança protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta inteligência artificial, anos de estrada e muita visão estratégica para entregar a segurança integrada da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend está com a gente mostrando que evoluiu e quanto sua empresa pode evoluir também. Quer saber como? O link está aqui na descrição. Tamo junto, Trend! E ela, Bifish, que é uma plataforma brasileira desenvolvida por especialistas para as necessidades de criação de conscientização e cultura de segurança para a sua empresa, independente do porte.
Com a Bifish, você faz teste de phishing, comunicação integrada via Slack, Teams e WhatsApp, além de treinamentos e capacitações. Tudo isso via plataforma num só lugar. Bifish, porque a criação de cultura de segurança é necessária para todos. E para você, líder de empresa, para você, empresário, microempresário, para você que quer eternizar a sua marca, G2 Brands com diversas categorias, chama o pessoal da G2, fala que viu aqui no TechSec, que com certeza eles darão uma atenção mega especial para vocês. E vamos para a convidada do dia, a nossa convidada que abre o mês de novembro. Que momento, senhoras e senhores. E aí, eu fiz uma descrição dela aqui. Eu vou começar falando o seguinte. Tem gente que fala de transformação. Tem gente que faz a transformação acontecer com a mente, coração e propósito. Nossa convidada de hoje é exatamente isso, empreendedora, neuromentora e voz de impacto social, criadora do Destravadores e fundadora do Ela Empreende, que ajuda mulheres a destravarem seus sonhos e liderarem com propósito. Senhoras e senhores, juntem-se ao TechSec para fazer muitos barulhos virtuais, curtidas, compartilhamentos, enfim, palmas virtuais aqui nos comentários do YouTube, onde você estiver acompanhando. Ruth Kaeski. Uhul! Uau, gente, que prazer é estar aqui iniciando esse mês com tantas responsabilidades e muito obrigada pelo convite, por estar aqui dividindo um pouco do que eu tenho e eu sempre estou no lugar de aprendiz e nunca de quem sabe tudo, então gostaria de aprender hoje também aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muito bem-vinda. Kaeski, muito feliz de ter você aqui. Antes de mais nada, a gente vai falar que temos presentes. Já gostei. Não, eu já quero ser chamada de novo. Já deixe isso registrado, por favor. Com carinho aí dos nossos apoiadores e também do TechSec. Você vai levar no final. Fica tranquila que isso aqui não é objeto para decorar a mesa. Ah, eu gosto das... Muito bonita. Nossa, ótimo. Então, exatamente. Vão me ver muito nas redes sociais com a caneca de vocês. Então. E aí, antes da gente fazer o momento Fun Fact aqui da Kaeski, nós vamos fazer a nossa audiodescrição. Então, eu sou o Josué, um homem preto, com um boné camuflado, eu uso óculos, camisa preta com um pitbull com uma rosa na boca, tatuagem nos braços. É isso. Boa. A gente tá melhorando Tô melhorando. Meu nome é Gustavo, sou um homem negro, camisa branca e blusa de frio, porque faz frio, um pouquinho de frio hoje em São Bernardo do Campo, e uma blusa de frio bege. Eu sou a Ruth Kaeski, sou uma mulher preta. Eu uso o cabelo trançado, hoje ele está amarrado, estou com acessórios dourados e blazer preto com umas pichações, umas coisas muito loucas. Parece do Pantera Negra, hein? Você viu? É de uma artista muito legal do Rio Grande do Sul. E eu sempre apoio mulheres que empreendem no seu bairro, na sua comunidade. E ela faz essa arte com outros artistas também da comunidade. Bem legal, assim, o trabalho dela. Já fiz até a propaganda, olha. Que massa. Tá super bem feito, inclusive. Então, vamos à nossa pauta? Então, vamos à nossa pauta. A gente tem um momento Fun Fact, pô. Antes da pauta, da pauta, a gente tem um momento Fun Fact. Então, vamos para um momento Fun Fact com a Kaeski. Ai, o que eu falo? Eu vim pensando sobre isso, assim, eu falei, o que será que eu tenho, assim, a minha vida, ela sempre acontece várias coisas muito engraçadas, mas aí eu pedi autorização para a pessoa para falar sobre isso, porque não é só comigo, tem outra pessoa envolvida, inclusive essa pessoa está aqui, é meu namorado, e é muito interessante, porque assim, a gente se conheceu num samba sempre traz boas coisas, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito. Não é, exatamente. Já dizia os nossos poetas. Deu uma risadinha agora, acho que ficou um pouco nervoso. E a gente se conheceu num domingo, num samba, assim, bem aleatório e tudo mais ali. E foi tão intenso que a gente se conheceu no domingo, a gente saiu pra jantar na quarta. Na sexta-feira a gente se viu de novo, no sábado ele tava fazendo mudança comigo. Aí eu falei, achei o homem, é ele. Vamos namorar. E aqui estamos. É mesmo? Foi parceiro. Foi parceiro. É isso, você sabe se a pessoa é seu parceiro, se você vai fazer uma mudança, ele vai estar junto com você na mudança. Exatamente. Aí eu falei, e já faz merece muito mais tempo? respeito. Não, 3 semanas. Uau! Parabéns. Parabéns, cara. Quer dizer, 3... intenso, a gente é intenso. São 2 cancerianos, assim, bem tranquilos. Eu vou pegar vocês agora. Fala um samba aí que marcou vocês.
Um samba? Ah, mas assim, eu já tinha bebido algumas. Não sei se vale a pena eu contar Você tudo. quer falar? Ah, ele não lembra também. Ele A gente é disse intenso, a o gente. que é o amor de Arlindo Cruz. Porque ele disse. Boa, boa. Muito bom. Muito bom. Bom, Kaesk, iniciando, uma pergunta padrão no TechSec. Nós queremos saber mais sobre você e não sobre a empreendedora, a super profissional que você se tornou ao longo desse tempo. Fala um pouco da tua trajetória até a gente navegar aí na pauta do dia de hoje. Perfeito. É muito interessante a gente entrar nesse âmbito e muito mais quando a gente fala sobre negócio, eu falo quando a pessoa performance outros negócios, é quem é a pessoa fora dos negócios, né? Exato. Então, a minha jornada, ela sempre foi uma coisa de quebra de padrões, assim, porque eu venho de uma família extremamente muito humilde, então eu sou cria da periferia, cria da comunidade, e começo a ser inserida nesse ramo por conta da minha mãe. Então, a minha mãe foi vítima de violência doméstica por 8 anos, e eu sempre fui uma criança meio que inconformada com tudo aquilo que eu vivia. Então, eu acho que o inconformismo, ele veio comigo a cada passo e tudo que eu venho buscando assim na minha vida. As pessoas sempre me falam: "Ah, você já tem o sucesso, você já é uma mulher bem-sucedida". Depende da onde eu saí para onde eu estou, sim, eu acho que eu avancei muito. E eu acho que isso que faz a nossa história assim ser única. É sobre a gente entender quem nós éramos e quem nós somos agora e quem nós queremos ser. Então eu venho sempre trazendo isso aqui, assim, sabe? e como foi seu primeiro contato com o mercado, com o business mesmo? Então, tipo assim, você tem uma infância ali que você fala que foi bem complicada, vamos dizer assim, e aí você tem acesso ao mundo business ali em algum momento. Como que foi essa virada de chave para você, enquanto profissional, inclusive? Eu começo a empreender dentro do empreendedorismo de alguém. Então a gente entende o que é empreendedorismo quando a gente é CLT mesmo. As pessoas às vezes rotulam isso, né? Ah, você é CLT, mas muita gente vai passar a vida empreendendo dentro do negócio de alguém. Super interessante o que você E isso falou. é muito legal, porque ali você consegue aprender muito. Eu começo a empreender com 12 anos. Dentro do salão da minha mãe, ela me pagando R$ 2 por cada coisa que eu fazia. Nossa, A minha mãe, ela me ensinou muito. caramba. E foi a minha primeira profissão, né? Então, o meu primeiro negócio foi na área da beleza. Então, eu fiquei com a minha mãe dos 12 até os 15. Aí, ainda continuo empreendendo dentro do negócio de outras pessoas. E depois, com 17 anos, eu abro o meu primeiro negócio, que foi salão de beleza. Eu tive 2 salões de beleza em Curitiba, que foi foi a minha base de criação, né? Eu nasci em Minas, mas me criei no Sul, em Curitiba. Nossa. Eu morei 15 anos em Curitiba. Lá eu começo a empreender de verdade, né? E o que você fazia ali no salão empreendendo aos 17 anos? Quando eu abri o salão, eu fazia cabelo, a gente faz tudo, né? Quando a gente quer abrir o nosso negócio, a gente não consegue entender que existe determinadas funções. Então, quando você não tem essa cabeça, você acaba empreendendo em tudo e não dá certo. Então, eu era muito a mão de obra, eu era muito o maçante ali do dia a dia. Então, eu fazia unha, fazia cabelo, Colocava a mão na fazia massa por tudo, né? tudo. E aonde foi a virada de chave foi quando eu entendi que você não empreende tendo a mão de obra, sendo a mão de obra. Você empreende gerindo e gestando o seu negócio de fora. Ali que a gente consegue entender sobre o nosso negócio. Então, com 18 anos, então abro o salão com 17, 18 anos eu entro numa falência imensa. Que, assim, até meus 25 anos eu tinha um nome muito sujo, assim, por conta disso. Ah, mas é porque você não sabia mão de obra? Não, é porque eu sabia muito a mão de obra e não sabia a parte de administração do negócio. Então, ali que está o gargalo do empreendedorismo. E quando a gente fala dentro da periferia, quando uma mulher ou uma pessoa está empreendendo dentro de uma periferia, ela está empreendendo sabendo muito a mão de obra e não sabe fazer a gestão do seu negócio. E aí que tem os gargalos, e aí que a gente fecha o negócio, e aí que a gente se decepciona e fala, eu nunca mais vou fazer isso. Corta para mim, empreendendo de novo. Dessa dor aí do empreendedor, quando que você... É claro que tem todo esse processo doloroso de muita
técnica operacional e talvez pouca bagagem estratégica e de gestão que você citou pra gente. Mas quando você decidiu que você iria para uma faculdade ou fazer um curso de gestão ou se conectar com pessoas que pudessem te mentorar em relação a isso, quando que surgiu esse insight? Isso surgiu quando eu entro em falência, vem a decepção. Normal, todo mundo vai passar por isso. E eu criei uma barreira, né? Então eu crio uma trava em mim, falando, eu nunca mais vou empreender. Porque o empreendedorismo, ele me trazia dor, me trazia sofrimento, só coisas negativas. Aí eu falei, eu não quero mais acessar esse lugar. Aí eu volto pro CLT, volto a empreender dentro do negócio de alguém. Só que a Às vezes veia... você volta a empreender dentro do ambiente de alguém. eu volto pro CLT novamente. E aí, dentro do CLT, eu consigo... Eu começo a estudar, eu falo assim, tá, aonde foi que eu errei? Ah, foi gestão no negócio? Então, eu preciso estudar sobre gestão. Tá. E aí, eu começo a estudar sobre isso, faço minha primeira faculdade de marketing, aí me especializo em marketing empresarial e depois eu vou para negócios e inovações e daí não paro nunca mais de estudar. Porque eu entendi que o que muda a nossa vida é educação e empreendedorismo. Top. Você não vira a chave só empreendendo se você não coloca educação. Então, isso para mim foi uma das coisas que virou muito a minha chave. A minha mãe, ela começa a empreender lá atrás com isso, fazendo um cursinho de projetos sociais que deu uma profissão para ela como cabeleireira que ela é até hoje dentro da comunidade. Então, ela tem acesso à educação que profissionalizou ela dentro de um curso e dali ela foi abrir um negocinho dela. E com isso ela criou 5 filhos, mãe solo, periférica, preta, e é uma das mulheres que eu tenho mais orgulho, que foi a que me ensinou que é empreendedorismo na vida real, sabe? A gente sempre debate, quando a gente fala desses temas, a gente sempre debate sobre a dificuldade da demora da educação financeira ou até administrativa para os povos pretos. Sim. Seja ele homem ou mulher. E aí você acabou de testemunhar isso. Você falou, cara, beleza, dei uma guinada, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí, até pensando, talvez eu vou me antecipar, mas a gente volta aqui. Você acha que isso tem melhorado do ponto de vista de educação do povo para o povo, do ponto de vista de eu começo a empreender, eu sei o que eu vou fazer depois com os recursos que vêm, ou as pessoas ainda estão perdidas e elas se perdem e muitas coisas que têm um super potencial acaba dando um rollback porque não teve alguém também ali ao lado. Não teve alguém assessorando, não teve alguém ajudando, não teve alguém investindo conhecimento de educação que você trouxe, a administração e etc e tal. Infelizmente, a gente não tem uma evolução como nós gostaríamos dentro disso. Porque se a gente fizer os cortes, né, e aí eu trago pelo que eu faço hoje, pelo que eu contribuo perante a sociedade, né, dentro dos meus projetos, e aí a gente vai discutindo e vai falando mais a fundo sobre isso. Quando eu pego uma pessoa dentro de uma periferia, uma ambiência de escassez, como eu falo para ela que ela pode mudar de vida e ela pode ser o próximo milionário da família? Se a ambiência dela não permite com que ela saia, ela não consegue destravar disso. E eu falo porque isso era impossível para mim. Então, para mim, dinheiro na época, assim, ganhei R$2.000. Uau! Pô, R$2.000, hoje eu não faço nada. Eu acordo devendo X já. Sim. Empreendendo, você acorda negativa, você não acorda sobrando dinheiro. Então, a primeira coisa a gente fazer é colocar acesso. E acesso na base. Se lá atrás, na escola, vamos voltar para a escola, se eu tivesse aprendido com meu professor de matemática, que a gente tem que fazer, ou pudesse ter um departamento dentro das escolas, que é a nossa base de todo mundo, que a gente tem que fazer uma gestão financeira, talvez a gente teria dentro das periferias, junto com os povos pretos e tudo mais pessoas protagonistas nesse lugar. Mas a gente ainda vive uma sociedade de escassez. E é isso, a gente fala de mentalidade, de ambiência. Eu não consigo implantar numa pessoa que ela nunca teve o acesso que ela pertence ou ela pode estar naquele lugar. Eu não consigo chegar para uma mulher que está empreendendo dentro da periferia e falar assim, olha, é possível você chegar nos 50 mil por mês. Se ela não chegou nem no R$1.000 por mês. Sim. Então, existe barreiras a ser quebradas, existe educação a ser trabalhado dentro disso. Primeiro, para ela se sentir pertencente. Porque quando eu sei que aquilo é para mim, nada mais me para.
E aí a gente volta lá atrás da nossa base. E aí esse é o meu projeto. É levar esse acesso e esse tipo de conhecimento para dentro das periferias. Porque eu sei o tanto que é difícil chegar lá. É como se fosse dois mundos. Uhum. Tem o mundo da periferia, que é uma coisa... daqui a gente não sai, é isso mesmo. E é muito doido, assim, porque somos em 5 irmãos e eu já tentei implantar isso com meus irmãos e eu sou a que mais destravou nesse lugar. E aí eu ficava muito tempo trabalhando isso. Eles precisam pensar assim, eles precisam, mas também é sobre o que você quer, sobre escolhas. Eu escolhi viver o que eu vivo hoje, eu escolhi acessar o que eu quero acessar hoje. Então, lá atrás, se eu tivesse a oportunidade de ter pessoas assim como eu, levando esse tipo de conhecimento para onde eu estava, talvez eu teria rompido muito mais rápido. Nossa, sensacional Então, isso. eu acho que é isso, é sobre acesso, sobre pertencimento, isso, não sobre julgar. Porque as pessoas falam assim, Perfeito. a pessoa está lá, mas porque ela quer, porque não, tem um monte de oportunidade. Calma, nós temos, mas não chega. Não chega nesse mundo. E eu sei porque eu já vivi aquilo ali, eu sei que não chega. São bolhas totalmente diferentes, né? Então, o nosso papel é que a gente já desbravou esse lugar, já sabe aquele caminho, é mostrar para essas pessoas que elas podem sonhar, que os sonhos é possível, que elas sim podem faturar 10, 50, 100, e que o dinheiro ele é só uma energia e que ele é acessível para todo mundo. Cara, perfeito. E por isso, gente, que eu gosto muito desse mês, porque a gente encontra referências. Existem muitas pessoas que estão nos ouvindo e assistindo precisando de referências. Sim. Pessoas como nós. E muitas vezes esse é o momento das pessoas se encontrarem, assim como a gente já fez no ano passado. Nos 2 anos, isso. As pessoas reconhecem e falam assim, caramba, me espelhei naquilo e muda a vida, sabe? Então, Kaesk, parabéns porque as pela histórias, fala. elas também, elas são muito semelhantes. Elas Eu falo conectam, assim, né? só Exatamente. mudou o CEP mesmo e o CPF, porque a Exatamente, gente tem cara. as dores, elas são muito parecidas, né? Então, foi só momentos que foram diferentes, mas quando a gente muda isso, a mentalidade, a ambiência, todo mundo tem potencial para mais. Eu sempre falo isso. E de onde que surgiu essa sua vontade de, não só falando da população periférica, mas de trazer essas pessoas pra ti, assim, e destravar elas? Gosto muito do Destrava Aí. Da onde que surgiu isso? É muito legal, né? Eu tenho uma empresa chamada Destravadores. Tá. Eu falo que todo mundo é um destravador. Todo mundo destrava alguém em alguma coisa, como todo mundo influencia pessoas pro bem, pro mal, enfim. E a Destravadores, ela foi criada exatamente para isso. Ela antes era uma empresa voltada só para high ticket, que era CEOs, que a gente levava neuropsicologia voltada, direcionada para negócios. Então, era um conteúdo muito nichado para determinado público. E eu sempre fui uma pessoa que sempre falei assim, quando você empreende, você soluciona dores. E quando você soluciona dor, você precisa devolver. Então, eu sempre entendi assim, se eu estou empreendendo aqui, o que a minha sociedade está sendo beneficiada em relação a isso? Se é nada, poxa, eu estou acordando só por conta da grana, ai, que inútil. Legal. Né? Então, quando eu tiro esse acesso que estava, esse conteúdo que era para um público muito nichado e começo a deixar ele acessível, eu faço uma contribuição para a minha sociedade. Então, aí eu começo a bater muito forte nisso. Isso acontece quando eu venho para São Paulo, que eu sinto muito essa vontade. Esse projeto era um projeto que ele já estava engavetado há muito tempo. Eu sempre tive vontade de trabalhar com mulheres por conta da história e a vivência da minha mãe. Porque eu entendi, a partir do momento que eu destravo uma mulher, ela não se permite viver em algumas determinadas situações, lugares, porque ela já se reconhece, ela já sabe quem ela é. Então, eu me espelhei muito na história da minha mãe e eu crio esse projeto. O Destrave Aí vem muito disso. E a gente sempre falava isso para as pessoas, destrava aí, tá travada, hein? Destrava aí, destrava aí. Então, virou tipo um bordão, assim, dentro da empresa, que eu falei, cara, isso aqui pode ser um movimento. Porque a gente tá aí, a gente tá destravando as pessoas. Com uma fala, com um gesto, num momento, uma conversa, uma mensagem. A gente tá destravando todo momento. Então, vem bem desse trocadilho, assim, quando a gente coloca esse conteúdo que estava muito para um público nichado, a gente coloca para o todo, porque é aí que vem a mudança. Quando eu dou acesso para o todo e não para um público X, né?
Perfeito. Fala pra gente, Kaesk, sobre o impacto do Destravaí, dos destravadores. E você falou um negócio muito legal, cara, porque assim, não é um negócio, é um movimento. Um movimento. Sensacional isso. Fala sobre o impacto disso. Antes de você falar do impacto, fala pra gente como começou na história mesmo. Fala assim, ó. Destravaí, destravadores. Como que eu vou começar isso? Como você colocou a ideia? Você falou que estava engavetado. Como que você planejou isso e falou assim, essa aqui vai ser a primeira execução? Você consegue... E até a repercussão do público-alvo. Cara, surgiu depois desse estalo, desse insight. Você vai contar um pouco pra gente como que foi a repercussão pro público-alvo disso. Quando a gente sai da empresa esse bordão, tudo, aí virou produto, a gente pensou em várias coisas, mas ainda estava muito no monetizar, porque, vamos falar a verdade, é o que roda, né? É o que funciona. Trabalhamos para isso. Trabalhamos para isso, temos sonhos, eu sou uma mulher cara. E aí precisava rodar esse negócio. Só que o Destravaí, ele vem antes disso, com esse impacto, quando eu desenho o projeto de impacto social chamado Ela Empreende. Que aí, dentro do Ela Empreende, que vem o Destravaí, que eu trago ele junto. O Ela Empreende, ele vem bem nesse lugar de potencializar mulheres que estão empreendendo ou desejam empreender dentro das periferias. Então, eu me associo a algumas ONGs, alguns projetos sociais dentro de algumas comunidades aqui em São Paulo, para levar esse conteúdo que em mim tinha muita coisa e eu consegui juntar, assim, várias outras mulheres. E é muito legal, porque o Ela Empreende, ele vem de um movimento que todas as especialistas são mulheres. Que legal. Então eu trago uma especialista que eu falo, né? Eu falo um pouquinho de tudo, mas eu sou muito nichada a negócio. E aí eu falei, tá, eu vou lá só falar de negócio, eu preciso falar do esqueleto do negócio. Porque qual que foi a minha dor? Quando eu não soube administrar o esqueleto do meu negócio, eu sabia a mão de obra, que é o que todo mundo sabe fazer. Eu começo empreendendo assim. E aí eu trago uma especialista em gestão financeira, um especialista em comunicação, um especialista em marketing, uma especialista em MEI, porque a galera que empreende, elas não sabem o que é um MEI. Então, vamos começar na base, vamos começar no nível 1 ali, para elas entenderem. E aí eu começo esse projeto que começa com 50 mulheres. Uau! Que até me surpreendeu, né? A gente tinha expectativa baixa. Nossa, vamos lá. Muita gente. Aí eu fazia 2 turmas. Uma turma era todas as terças-feiras, era na Zona Leste, a gente fazia na comunidade ali. Tinha um espaço, era uma sala de aula mesmo, sentava para aprender sobre empreendedorismo. Foi muito legal, porque eu tive várias mulheres de várias faixas etárias, empreendendo de vários negócios. Várias histórias, né? Várias histórias. Me surpreendeu bastante. Foram 6 encontros ali no total. Cada encontro a gente falava de uma especialidade e ali vinha uma especialista explicar para elas. E foi muito legal, porque assim, a gente furou já uma bolha ali muito grande, porque todos os projetos sociais, eles vêm muito de cursos profissionalizantes. E nunca de empreendedorismo. Exatamente. Você não vê a galera falando, senta lá que você vai aprender sobre empreendedorismo, que é o esqueleto do empreendedorismo. E aí eu meio que quebro isso dentro dessa periferia e foi muito legal, muito aceito. Então, quando eu tiro esse projeto do papel, eu falo, cara, a gente está destravando, destrava aí. E todo o final do projeto a gente falava isso, destrava aí. E também um outro que a gente falava é, comece por você. Toda mudança que você deseja, começa por você. Que era o bordão das mulheres. E tem algum case, assim, de, sei lá, alguém que foi transformado de forma gigante que você pode contar pra gente? Vários, assim. Claro, de 50, nem todos chegam até o final, mas a gente teve até um número, se não me engano, foram 35 ou 37 na primeira turma, que se formou, aí a gente teve o certificado, tudo bonitinho, né? E aí teve uma senhora de 56 anos, costureira. E ela nunca se via como uma empreendedora na área da costura, como várias outras. E é um trabalho que você vê, a nossa avó, a nossa tia, todo mundo faz, e ninguém se coloca como uma empreendedora naquele lugar, não se enxerga. E ali ela conseguiu aprender o que era o empreendedorismo e tudo. E no final da jornada, eu dou oportunidade para cada uma falar o que aprendeu, como está saindo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção dela foi que ela falou assim para mim, eu cheguei aqui com medo.
E hoje eu estou saindo daqui uma pessoa que não tem mais medo, porque hoje eu tenho coragem de falar o que eu faço. Sensacional. Então, eu era uma mulher que ficou 56 anos reprimida, com medo de se enxergar, sabe? Então, o empreendedorismo, ele não é só sobre negócio. Fala sobre autoestima, fala sobre o autoconhecimento, fala da mulher, como ela fala com ela, como ela se enxerga perante a sociedade, como a voz dela está sendo ouvida. Então, eu falo que o projeto Ela Empreende, ele vai além dos negócios, sabe? O negócio é uma ponta final. Sim. E vai muito além, porque a gente fala sobre pessoas. É o que eu falo, né? Antes da gente falar sobre CNPJ, a gente fala sobre o CPF que está por trás. Então, quando eu falo sobre uma empresa, eu falo sobre pessoas. Eu até anotei aqui quando a gente estava conversando lá, um CPF travado trava o CNPJ, né? Sim. O que isso significa na prática para você? E como empreendedora, como que você transparece isso para outros, né? Multiplica essa mensagem. É importante eu deixar claro para todo mundo que eu não sou a pessoa 100% destravada, tá, gente? Eu tenho travas e muitas travas aqui, mas hoje Nós, né? todo mundo tem. E eu acho muito legal aquelas pessoas que falam assim, não, mas eu já passei por isso e não passo mais. Esquece. A gente passa e passa e passa e talvez venha com uma outra roupagem e a gente vai passando. Mas é importante quando a gente se reconhece, a gente faz o autoconhecimento de saber quem nós somos. Então, quando eu falo de um CPF travado, uma pessoa travada e trava o negócio, é uma pessoa que tem medo do novo, tem medo de arriscar, Sim. tem medo de procurar outros áreas, tem medo de, às vezes, fechar a porta daquele negócio e falar assim, não está mais funcionando, preciso abrir um outro negócio. Mas o ego fala tão mais forte, que ela está tão travada naquilo que ela quer mostrar, que ela esquece e cega tudo que está acontecendo em sua volta. Então, quando eu falo de um CPF travado, é exatamente isso. Pessoas travadas trava outras pessoas. Pessoas evoluídas evolui outras pessoas. Por isso, sempre quando a gente está num lugar de aprendiz, a gente faz uma troca muito legal. Exato. Eu não estou num lugar que eu sei tudo, eu estou num lugar que eu quero aprender tudo. Perfeito. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E até o senso, Kaeski, de perfeccionismo que as pessoas têm de... Sim. Eu só vou começar quando eu tiver com todas essas etapas aqui pronta. E eu levanto a mão para falar que essa trava foi a minha trava e ela é até hoje. E eu me policio diariamente, porque eu estava... Ninguém é, todo mundo está. Eu estava uma pessoa extremamente perfeccionista. Sim. E o perfeccionista, ele não sai do lugar porque nada tá bom. Nada tá bom. Nada tá bom. Porque, mas olha, a vírgula tá errada, calma ali. Então, e tirar isso do perfeccionismo é muito difícil. Mas é uma coisa que a gente tem que bater. Vai assim, vai daquele jeito. Tem uma coisa que virou até um trade nas redes sociais, que assim, primeiro começa e depois melhora, sabe? Primeiro você começa, depois você melhora. Esse tá sendo o meu lema do perfeccionismo. Primeiro você começa, depois você melhora. Mas tem que ser, né? Tem que ser. É exatamente o que o Gu falou e você super bem complementou, assim. Principalmente quando você começa algo. Falando de pessoas periféricas que às vezes não têm recursos. Uhum. E ela vai esperar o quê? Se às vezes ela tem um baita potencial na mão e aí fica esperando, aí deixa pra lá. Aí engaveta um projeto que era um super projeto. Sim. Quantas vezes a gente já viu algumas coisas, né, cara, que... Enfim, eu sou super... Abri um parênteses. Eu sou super fã do Shark Tank. E aí eu vejo as ideias que os caras têm, eu falo, cara, como ninguém teve essa ideia assim? Como cara? ninguém pensou nisso, teve a coragem de falar. É genial, assim, sabe? É. Mas 99% das vezes, o que falta para aquele projeto, que majoritariamente são pessoas brancas que vão ali. Sim. Nada contra o programa, não tem nada a ver isso aqui, mas é um recorte. E é importante. Sempre eles precisam do quê? De grana, cara. Sim. Para viabilizar o projeto. Que são projetos incríveis, às vezes já tá dando milhões, mas se ele quer expandir, se ele quer escalonar, se ele quer, enfim, abrir uma expansão, precisa de grana. Mas eu tava até vendo um podcast do Sharks. Putz, era o Caíto, o da Pets, isso. Que eles falam até mesmo desse conceito de smart money, que geralmente as pessoas falam, que no final do dia eles querem grana, eles não querem alguém ali para mentorar. Já mostra que há um hiato ali entre o conhecimento do negócio mesmo. A pessoa, eu quero um smart money com a Kaeski.
Não, eles querem dinheiro, mas eles falam de uma maneira porque eles não sabem olha o que termo. bonito falar isso. Então, no geral, sabe, esse conhecimento do empreendedorismo, ainda mais para a população periférica, é algo que eu vejo que está crescendo aí no Brasil. A gente tem em 2015 e 2016 o início da educação financeira, eu diria. E com o Primo Rico, Natália Arcuri, chegando no Brasil, e hoje esse assunto está sendo bombardeado a cada momento, até com a Nath Finanças, que um dia eu quero ver você aqui, Nath, é nosso sonho. Vem Mas- também. Aí vocês me chamam. Mas ainda é algo que tem gente que precisa, sabe, entender, principalmente o nosso povo ali que precisa. Sim, e aí, olha que legal isso que você falou. A gente conhece a gente consome conteúdo de várias pessoas, vários nichos. E aí, cadê as nossas pessoas que a gente consegue falar assim, Exatamente. olha, minha referência. E é muito complicado, porque aí a gente tem que pegar uma referência fora, porque a gente não tem. Mas cadê esse povo? É Tem, isso, pô. Exato. mas eles não Exatamente estão isso. sendo vistos. Eles não estão dando oportunidade. Porque o mundo da visibilidade, ele também é um paredão. Entra quem consegue furar esse paredão para conseguir. Né? Então, assim, eu demorei 10 anos para colocar o meu projeto, o Ela Empreende, na rua. Para falar para as pessoas que, assim, eu só queria contribuir. Porque foi difícil. Porque ainda tinha esse paredão também. Sim. Tem uma resistência, né? E aí, quando a gente leva e a gente vira essa... não seria nem ponte. É uma ponte, mas vira essa referência. A gente fala, nossa, mas cadê as outras pessoas também? Cadê? A gente precisa levantar novas referências. A gente não tem. A gente tem poucas referências pretas que falam de finanças. A gente tem poucas referências pretas, pessoas pretas multimilionárias. Sim. A gente tem, nossa, 000 alguns por cento aí de pessoas bilionárias pretas do Brasil. Eu conheço, assim, não conheço. Uhum. Eu conheço alguns bilionários, mas pretos, não conheço. É legal a gente falar disso porque... Nossa, até arrepia, velho, esse tipo de assunto. Porque você que tá assistindo, galera, e aí pode parecer que, o pessoal tá chorando lá no TechSec, o pessoal tá falando de mimimi e tal, não tem nada a ver com mimimi, tem a ver com realidade mesmo, com dados, enfim, isso daí acontece. Na nossa área de cyber, a gente sempre fala isso, tem poucas pessoas pretas em papéis de liderança. Sim. A gente aqui é meio que exceção e tem outras pessoas que até já vieram aqui, mas a gente conta nos dedos. E É aí- muito louco em eventos, existem eventos de tecnologia e segurança. Sim. Eu ainda vejo poucos líderes negros, e de novo, como você disse aí, dá pra contar no dedo. Mas ainda o operacional ali, analistas, júnior, pleno, sênior, não tem tanto também. Eu participei de uma matéria da economia, a gente estava falando exatamente sobre isso. Existe 10% das mulheres hoje que ocupando lugar de liderança como CEO. 10%. Aí a gente faz um recorte racial em relação a isso. Menos de 1% são mulheres pretas. E aí eu falo, por quê? Cadê as mulheres pretas nesses lugares? Então também tem isso. Quantas mulheres ocupando o lugar de vocês, tecnologia? Cadê as mulheres? Sim. E aí a gente vai diminuindo isso. Sim. Então, o nosso papel é potencializar e trazer mais liderança Sim. mesmo, trazer mais pessoas. Inspirar, multiplicar. E levantar essas pessoas, que muitas vezes elas não se reconhecem porque elas não vê ninguém parecida com elas ali. E isso comigo lá atrás acontecia. Aí eu falei, já que não tem ninguém, vai ser eu. Já que não tem ninguém, então Você eu vou... quebrou uma barreira, isso foi genial. Agora, eu queria trazer Genial. uma, entre aspas, polêmica aqui pra mesa. É meio delicado que eu vou falar, mas a gente precisa falar. Sim. Porque eu acho que casa com o que você vive. Talvez você tenha até uma experiência pra compartilhar com a gente, pra falar sobre o seguinte. Eu vejo que esses termos corporate, CEO, VP, tal, tá chegando nas pessoas. E aí hoje você vê no Instagram, a menina fala assim, CEO tal, eu sou CEO tal. E eu acho isso massa. Porque ela fala assim, cara, eu sou dono do meu negócio. Sim. Mas é um termo que até então não era popular, ele tá se popularizando. CEO da tabacaria. CEO da esmalteria, e tá tudo bem, viu, galera? Eu acho Sim. que show de bola, assim. Tem que usar, tá aí. Mas o que eu quero trazer aqui você acha que tá chegando uma mensagem para essas pessoas que de fato elas têm um negócio que antigamente ela via como... Antigamente tinha muito negócio de tô fazendo um bico.
Não era algo que era um negócio. Hoje as pessoas estão vendo como um negócio. Tanto é que elas se intitulam como CEO, mesmo às vezes sem ter funcionários e tal. Mas ela fala assim, eu vejo que a mensagem que elas querem passar é, eu sou dono do meu negócio. Sim. Enfim, como que você vê esse movimento? E se você vê mulheres também nos seus projetos que usam essas nomenclaturas, ou perguntam sobre isso, ou eu tô viajando aqui. Não, é muito legal falar sobre isso, porque quando você se reconhece, você está ocupando um lugar importante. Então, você se reconhecer como dona e CEO, isso já está quebrando muita coisa. Antes Sim. a gente fazia o bico, antes a gente fazia um trabalho que não era tão reconhecido. Tem um outro termo, daqui a pouco eu lembro, que era usado antes do empreendedorismo, se usava, como que é o autônomo? Autônomo. Autônomo, Até hoje, quem é autônomo hoje? E as pessoas se Hoje em dia reconhecem as pessoas não falam mais não isso, falam cara. mais. Exatamente, bem lembrado. o autônomo, que ninguém lembra, mas Agora é o Eu acho que CEO. ele ficou negativo, o autônomo. aí, mas sabe que no meu projeto vem muita gente se apresenta assim, eu sou autônomo, porque não reconhece que o trabalho que ela está fazendo é um trabalho importante. Exatamente. E se você não se reconhece, meu irmão, vou te falar, o mundo não vai te reconhecer. Se você não se colocar naquela cadeirinha que você é dona da esmalteria, do barzinho, que aquilo é teu, você é o CEO daquilo, primeiramente seja o CEO da sua vida, né? Eu acho que isso é o importante. Sim. Você vai ser reconhecido por quem se você não se reconhece? Então é importante a gente ocupar esse lugar e se reconhecer nesses lugares. Então até essa quebra de padrão mesmo, do autônomo para o empreendedorismo. Agora não é mais autônomo, agora é empreendedor. Você é uma microempreendedora. O que é isso? Por que micro? Porque você fatura de X a X. Isso. Então tudo a gente vai falando também sobre isso. Cara, Eu acho que é isso que você que colocou aí que é CEO do seu negócio, e tá tudo bem, procure entender as nuances dos negócios. Não deixa eu perguntar pra você o que é um CEO. Aí você fala. Eu vi no, sei lá, no LinkedIn. Entra no conceito da coisa, galera. Eu acho que falta isso. As pessoas também elas estão adaptadas a terem informação mastigada. Isso. Sentei, que vem a mim, né? Uhum. E você que empreende, você que tá buscando evoluir, você tem que fazer esse movimento de buscar novos lugares, estudar mais. Acho que com o avanço da tecnologia, com a internet, que isso é fundamental e eu utilizo muito, 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 a gente entrou em duas frentes perigosas. A gente entra na obesidade intelectual, que as pessoas não falam sobre isso, mas as pessoas estão entrando numa obesidade intelectual tão extrema, por isso que tem ansiedade, por isso que tá todo mundo com burnout, porque a gente tá obeso de tanta informação. E a gente fala sobre isso, é meio estranho. A galera fala, mas como assim? Sim. Cara, porque a galera só fica arrasta. E automaticamente nós não aprendemos assim. Nosso cérebro ele foi adaptado e ele só aprende quando você repete várias vezes as mesmas coisas. Você para aprender, você para entender. Então, a gente utilizar tudo que está à nossa disposição ao nosso favor e não contra a gente. Então, hoje as pessoas querem sentar e querem ter informação mastigada. Eu passei tudo na minha história, eu faturei tanto. Tá, como que você fez? Não, eu quero saber só o final, não quero saber todo o processo. Quero saber lá no final, quando você ficou noite sem dormir, ninguém quer saber mais sobre isso. Todo mundo quer saber quantos milhões você está fazendo. Eu já sentei em roda que o mais importante era saber quanto que você tem na conta. Não é mais o lugar aonde eu quero mais sentar. Eu quero sentar em lugares assim, quanto de impacto a gente já fez. Perfeito. Quantas pessoas a gente já conseguiu transformar. Porque não é sobre transformar o mundo, mas é sobre transformar uma vida, uma família, uma geração, e essa galera vai transformar o mundo. Se a gente começar a pensar isso, a gente vai só se preocupar na sementinha que a gente está implantando na vida das pessoas. Tá do nosso lado, né? Escrever um livro. Precisa. A minha história, ela dá um livro. Sim. Cá, e até sobre a importância, talvez, e o impacto para a galera que está assistindo do networking. O quanto o networking te apoiou no lugar onde você está hoje? Assim? Muito. É uma das melhores ferramentas que hoje as pessoas estão sabendo utilizar. Porque antes estava assim, só está se aproximando de mim, por que é isso? Querido, para. Faça, entre em rodas de discussões de empreendedorismo, faça reuniões em casa, convida as amigas para falar sobre negócio em casa, porque
esse network e você conseguir falar com outras pessoas é muito importante. Você corta muito caminho. Então, isso para mim foi muito importante. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha a rede que eu tenho hoje. Então, eu participei de vários grupos de network para fazer para chegar onde eu queria chegar, me conectar com as pessoas que eu precisava me conectar. Óbvio que eu tinha um acesso que foi também muito conquistado, porque eu trabalhei uma época na televisão, então isso para mim foi importante. Me deu acesso, mas não abriu o caminho. É Sim. diferente. As pessoas acham que o acesso abriu o caminho. Não. Se eu não soubesse aproveitar esse acesso, eu não teria o retorno que eu precisava. Então, todas as portas que abriram para mim, eu soube aproveitar muito bem. E é muito engraçado que, assim, o fato de eu não trabalhar mais como CLT, e se um dia eu precisar trabalhar, eu sei que eu posso voltar às empresas que eu já trabalhei, porque a mesma porta que eu entrei foi a que eu saí. Então, saí muito bem relacionada, não saí brigando. E é muito importante, porque a vida não é um 360, você não sabe o dia de amanhã. Quem empreende não sabe o dia de amanhã. Você pode programar tudo, mas aí vem uma pandemia que acaba com tudo e faz você reformular como você deve seguir, né? Você acredita que a cara de pau é essencial para o empreendedor? Muito. Por quê? Porque se você não for cara de pau, você também não sai do lugar, né? Então, você precisa acreditar no que você faz, no que você vende, e você precisa convencer as pessoas que aquilo ali é o melhor para elas. Então, esse cara de pau, para mim, entra muito nesse lugar, sabe? Sim. Chris Gartner, mano. É o cara mais cara de pau que eu já vi. Cara, ele e é a é. minha inspiração, assim, cara. Ele é, velho. Né? Sensacional. Eu sempre volto na procura da felicidade, assim, falo, cara, Chris Gartner, assim, ele foi o cara mais cara de pau da história, assim, que me inspirou, assim. Tá e às vezes sem poder. Esse filme é sensacional. Lembra na cena do estádio lá do jogo? Sim. Ele não tinha dinheiro. Ele, não, tá bom, eu vou estar lá. Ah, já fiz isso horrores. Cara, não, eu vou mas lá, velho. Quando ela falou assim, você perguntou, por que tem que ser cara de pau? É porque senão você não vai sair do lugar, cara. É exatamente isso, tá ligado? Exato. É renúncias. Sim. A gente faz diariamente, né? Sim. Renúncia de vaidade, renúncia de zona de conforto. Eu acho que... Boa definição, velho. Renúncia de várias coisas. O que as mulheres... Eu digo mulheres porque você tem o elas, tá muito mais voltado pra elas, lógico. Né? Mas o que... Elas de todos. Elas de todos. O que elas estão esperando? Você consegue detectar alguma coisa que elas têm sede, assim? É a grana, é mudar de vida, é a autoestima que você falou. É uma casa. É o que elas estão esperando, assim, que você mapeia, sabe? O primordial é o financeiro. Sobreviver, né? Porque elas estão na sobrevivência. E eu já estive na sobrevivência e você não pensa quando você está na sobrevivência, você só quer sobreviver. Você só pensa em sobreviver. Então, o financeiro é uma das coisas que mais pega, assim, a mulher. E quando você dá autonomia e você dá autoestima, você dá confiança para essa mulher, o financeiro já não é mais tão a moeda pesada. E ela já vai para uma outra categoria. Então, elas entram como um financeiro, mas elas pegam confiança para entender que aquilo elas conseguem passar. Porque elas vêm muito machucadas, né? Quando a gente fala da mulher da periferia, que empreende dentro da periferia, elas vêm muito machucadas. Com umas histórias muito pesadas, assim. Então, você também ter a sensibilidade de entender que ali tá sendo uma terapia para ela, que ela nunca passou. Cara, eu ia falar isso agora, porque você faz um papel indireto de terapeuta, né? O projeto, ele faz isso. Ele você faz tem que trabalhar isso. com o emocional das pessoas. Dentro do projeto, a gente trabalha as 8 travas psicológicas. E uma das maiores travas dentro do qualquer negócio, gerido por qualquer pessoa, é a autoimagem desfavorável. É aquela pessoa que ela não consegue... Ah, mas isso não é para mim. Ah, mas esse lugar é coisa de rico. Ah, mas isso é coisa de rico, sabe? Classifica, e não existe coisa de rico e coisa de pobre, existe coisas que você pode comprar e coisas que você não pode comprar, ponto. Mas nós crescemos escutando isso, eu pelo menos cresci escutando isso. Ah, mas isso é coisa de rico, isso é coisa de pobre. Então a gente já começa quebrando o padrão.
Então, a autoestima desfavorável, que ela se olha no espelho e ela não se ama, isso atrapalha muito qualquer negócio, qualquer pessoa. Diálogo interno disfuncional. É como essas mulheres ou essa pessoa, vamos colocar assim, fala com ela mesma quando ninguém está por perto. Quando eu não tô sozinha em casa, eu falo comigo pra caramba, parece uma maluca. Ai, não sei o quê, não sei o quê. E eu aprendi a me corrigir porque eu me diminuía a todo momento. Eu sempre falava muito ruim de mim. E se eu permitisse que alguém falasse de mim da forma que eu falo comigo, ia dar briga. Então, a segunda coisa que a gente corrige é o diálogo interno. Quando eu corrijo a autoimagem desfavorável, diálogo interno, eu já mudo o cenário dessa pessoa. Qualquer pessoa, feminina ou masculina. E a terceira coisa, que é uma das mais pesadas, é a crença limitante, que eu acho que é um dos assuntos mais falados aí nos nossos últimos anos. É crença, as crenças. As pessoas falam das crenças e nem sabem quais são. As pessoas falam de crença e elas são cheias de crença só de falar das crenças. Porque quando, a partir do momento que eu falo para você o que é certo, porque eu acredito que é certo, eu tenho uma crença que é certo. Eu não estou respeitando a tua vivência, a tua história, o que você acredita. Já é uma crença. Então, abrir isso para o todo também é importante. Então, é uma das coisas que a gente mais trabalha. Diálogo interno, autoimagem desfavorável e crenças limitantes. Isso te paralisa demais. Quais são as crenças mais comuns desse público? Sobre dinheiro. Dinheiro não é pra mim, dinheiro é coisa de rico. Já ouviu aquela frase, é podre de rico? O cara não pode ser rico, ele tem que ser podre também, assim, né? Sim. Então é uma das coisas que a gente fala e isso nos limita. Então quando a gente começa a reformular a forma que a gente fala das coisas, a gente entende que a gente mesmo coloca as barreiras. Ninguém atrapalha você, você atrapalha você. Ninguém tem o poder de me atrapalhar. Só eu tenho o poder de me atrapalhar. Então, quando eu comecei a trabalhar isso em mim, foi quando eu consegui ensinar. Porque se eu estou num lugar de dor e falar, só existe um modo de amar, só existe um modo de seguir, só existe um modo de empreender, esquece. Eu faço a várias pessoas ser um copia e cola meu. E eu não quero isso. Você tem potencial para mais. Eu quero que você acesse o que está aí guardado. E quando eu tive a oportunidade de acessar isso em mim, que eu acesso e eu busco isso diariamente, e vai ser uma coisa que ela não vai acabar enquanto eu estiver vida, porque o nosso cérebro é igual ao nosso músculo. Quanto mais você treina, mais você performa. Sim. Então, enquanto eu tiver vida, eu vou acessar cada vez mais um potencial e uma coisa nova. Porque cada vez que eu aprendo uma coisa nova, nova sinapse se cria e a gente é uma máquina incrível e as pessoas precisam saber que todo mundo é um gênio, independente de onde elas estão. Você é um gênio onde você está. É onde você coloca energia, né? Eu queria voltar um pouco para antes dessa nossa conversa, falando um pouco, Ruth, quando você Ruth Kaesk. Ruth Kaesk. Quando você despertou para essa autoconsciência, que para muita pessoa, cara, isso é muito difícil. Sim. Tem gente que aí, assim como você citou um exemplo de um dos maiores cases, 55 anos talvez vivendo nessa crença de que ela não poderia empreender. Quando que você despertou? Foi uma terapia? Foi uma mentoria? O que foi que te fez despertar para esse mundo? Foi um burnout. Saquei. Foi essa dor. Foi assim, foi o cansaço mental no esgotamento master que me fez falar assim, opa, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí eu queria entender, eu sou muito questionadora, eu sempre questionei desde sempre. Então eu comecei a me questionar o porquê que isso estava acontecendo comigo. O porquê que eu tô me permitindo isso? O porquê? E aí eu fui buscar as respostas. Com terapia, isso me ajudou muito. Eu fui buscar estudos. Eu tive um ex-relacionamento que também me acessou em alguns lugares. Que eu tive um esgotamento também com isso, que eu falo, né, a gente cresce na dor, a gente também não cresce no amor. A gente cresce quando tá lá no último degrau, quase morrendo, aí a gente, opa, vou ressuscitar. Nossa, Então, foram várias coisas que resultou eu querer buscar essa evolução como pessoa. E falar, cara, e se eu começar, em vez de crescer para fora,
Porque eu passei muito tempo da minha vida crescendo para fora, profissionalmente, estudando para fora, querendo que as pessoas me reconhecessem, nananã. E eu me enxergava uma árvore bonita, linda, oca por dentro. Porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quais eram os meus medos, quais eram os meus limites, quais eram os meus valores, eu não sabia. Então, quando você não sabe quem você é, qualquer coisa que te apresentam e falam, você acaba sendo. Por isso que existe aquelas pessoas que se relacionam com alguém e vira a cópia da pessoa. Uhum. Porque a pessoa não sabe quem ela vira uma cópia. Então, isso começou a bater muito forte em mim. Então, isso me incomodava muito. Então, eu comecei a procurar muito trabalho, mentores. Eu tive ótimos mentores na minha vida. Tanto homem, tanto mulheres, tanto idosos. E eu falo que todo mundo que passa na nossa vida são os nossos mentores. Amigos, relacionamentos, sócios, todo mundo. Né? Todo mundo vira um mentor de alguma maneira na nossa vida, A gente né? sempre aprende no coletivo, né? É. E sua mãe? Como que ela te vê assim depois de Nossa, tudo, que né? legal. É. Porque, né, cara, você fez tudo com o propósito do que você viu nela e falou, cara, Sim. se liga, mãe, que você vai ver aqui que eu vou Que legal essa pergunta. apresentar aqui. Sim. A minha mãe, assim, quando ela foi numa palestra minha, eu fiz uma palestra dentro da comunidade que eu cresci em Curitiba para 100 mulheres. Foi no Outubro Rosa. E a minha mãe foi assistir, porque as minhas palestras eram um pouco longe, eu aqui em São Paulo, minha mãe mora em Curitiba ainda. E aí a gente fez na comunidade lá onde eu cresci, e ela não tinha noção, assim, o tanto que eu tinha evoluído como pessoa. E ela não parava de chorar, do começo ao fim da minha palestra. Aí eu falava, pelo amor de Deus, mãe, para de chorar. E eu acho que, assim, o choro dela me trouxe a mensagem que ela, assim, cara, olha o tanto, olha como, ela falava muito, olha como você tá falando bem. Porque eu saí falando errado também, porque a gente tem gírias, a gente tem tudo. E eu evoluí muito nisso. Então, hoje a minha mãe, eu acredito nisso, tá, mãe? Se for errado, você finge aí, tá tudo certo. Ela tem muito orgulho, assim, da mulher que eu me transformei, da pessoa que eu me transformei, porque eu cresci num ambiente muito violento. Então, a estatística mostrava que eu ia ser uma mulher extremamente violenta, que eu não ia ser o que eu sou hoje. E eu quebrei isso. E quebrar isso... Quebrou um ciclo, né? Um ciclo. E quebrar esse ciclo, ele é uma coisa muito dos nossos antepassados também, de geração, de mulheres, que eu venho de uma geração de mulheres muito forte, que falam assim, e aí? Eu tive vários conflitos com isso também. De me sentir, de falar assim, cara, eu vou ser a próxima multimilionária da minha família. Olha o tanto de geração, tanta coisa que eu quebrei. E isso não faz você ir pra frente, na verdade, puxa pra trás, porque você vem num padrão que não aceita. Que muitas vezes é difícil quebrar. E você se auto-questiona. Então, você precisa ter a sua base, eu falo, sua terapia em dia, assim, para você discutir isso. Porque, às vezes, quando você tá ganhando seus 20, 30, 50 ou romper muito mais, você se auto-questiona e fala, isso não é para mim. E quando você traz isso não é para mim, o universo fala, sim, senhor, acabou tudo, volta para a escassez, volta para onde você estava. E aí você não entende porque as coisas estão dando errado. Isso, o poder das palavras e dos pensamentos é algo mágico, cara. Eu tenho exercitado isso muitas vezes. Às vezes você se pega reclamando. Não é nenhuma tendência, um hábito que você tem de, ai, caramba, que frio, tenho que gravar, eu tenho que trabalhar. Do nada a tua vida vai desmontando, cara. Sim. Eu tinha muito isso. Eu fazia autocomparação todo momento. Ah, mas eu não tô, olha como aquela pessoa tá, olha a história dela, olha o que ela tá fazendo, nossa, eu não sou nada. E eu fiquei muito tempo escondendo a minha história. Porque eu não achava que a minha história era uma história foda, assim, né? Desculpa a palavra, gente. Mas eu não achava, porque a história do outro era muito mais sofrida do que a minha. E aí eu li uma coisa que mudou minha vida e é uma das frases que eu levo pra minha vida, que é: da próxima vez que você duvidar do seu poder, lembre-se da sua história. E aí tá a nossa chavinha, a nossa vara mágica. Ninguém vai ser uma Ruth Kaesk, ninguém vai ser a Kaesk, porque eu tenho uma história que ela jamais vai conseguir ser copiada. Sim. E aí tá o nosso poder. É aí que a gente se torna único, porque a gente tem uma história única. E quando a gente entende isso, cara, a gente desbrava tudo. Aí você vai, destrava aí e vai. Você entendeu o porquê do livro. Você entendeu o porquê do destrava aí. E do livro também. Eu acho que o livro pode ser destrava aí. Vamos colocar uma enquete aqui pra você. O que você acha? Boa. Cabe, viu? Bora fazer esse livro. Como que você tá vendo
a tecnologia, ou como você está usando a tecnologia nos seus projetos? Uso para tudo. Eu acho que a inteligência artificial ela veio para nos dar mais tempo para pensar em outras coisas e facilitar mesmo a nossa jornada. Se a gente coloca antigamente, a gente aprendia entrando na biblioteca. Hoje você quer escutar, você pode escutar livro. Você pode. Então a pessoa fala assim: "Ai, eu não consigo aprender nada". Eu falo: "Querido, você não tem um telefone, você não tem uma internet, não tem nada", porque hoje em dia o acesso à tecnologia ela tá acessível para todo mundo. Bom. Então eu acho assim que ela precisa estar assim inserida na nossa vida. A gente precisa ter maturidade para usar a tecnologia, porque tem gente imatura que utiliza a tecnologia, e sim, a gente precisa colocar a tecnologia nos nossos negócios, na nossa vida. Isso facilita, isso nos ajuda muito. Eu sou uma pessoa que adoro tecnologia e assim, acesso a algumas inteligências artificiais para facilitar mesmo a jornada e o trabalho. E eu acho isso muito válido. Até o que você tem feito nessa correria de negócios para você não, sei lá, encontrar um novo burnout novamente no caminho, mas para se equilibrar corpo, mente e espírito, o que você fez assim? Dá essa dica pra gente. Eu comecei a cuidar, a primeira hora do meu dia, cuidar mais de mim, assim. Foi o que eu mudei. Antes eu colocava o trabalho acima de tudo e de todos. Então era trabalho, trabalho, Já trabalho. acordava trabalho. Tudo. A primeira coisa eu acordava, nananana, respondia. Confesso que, assim, estou 100% na minha melhor fase? Não estou, mas não me julguem. Vocês também não estão. Mas é algo que eu procuro, assim. Então, pratico minha atividade física, adoro correr. Corrida, para mim, é uma coisa que me leva para um outro universo. Cuido primeiro de mim para que eu consiga cuidar de outros negócios, cuidar das pessoas, contribuir na vida das pessoas, né? Então, isso que eu dou de dica. Cuide de você primeiro. E você, Josu, tá fazendo atividade física? Eu tô na primeira opção. Tô acordando, respondendo mensagem, e fico, e vou dormir respondendo mensagem. Eu não vou mentir, galera, mas eu vou mudar isso daí. Vai mudar. Depois de, pegando as dicas aqui. Sim, exatamente. Kaesk, Carol Bosa, essa galera que passou aqui. Tem uma galera aqui, porque até para você entender, hoje nós temos um cargo que talvez seria o top cargo de segurança da informação, que é o cargo de Chief Information Security Officer, CISO. E muitos CISOs, eles têm burnout. Sim. Eles abandonam essa área justamente para fazer outra coisa, tiram um período sabático. Existem pesquisas até 2027? É próximo aqui, eu sei que é próximo, não lembro, mas é isso. Uma pesquisa de que, por exemplo, até 2027, a maioria dos diretores de segurança vão deixar de ser diretores justamente por conta desses problemas de saúde mental. Sim. E o que é, né, o burnout? Que as pessoas perguntam, mas como as pessoas desenvolvem isso? Como é? Como que aparece do nada? Sim. Nada é do nada. As pessoas precisam entender. Nada, né, cara? Você não vê. Cara. É um cansaço mental. O que é um cansaço mental? Você já foi pra academia e treinou aquele músculo e no outro dia não conseguia andar? Sim. É a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro. Quando você coloca ele no primeiro ali, vai, não muda a marcha, e vai, não descansa, e vai. E ele trabalha, porque ele é potente, ele consegue, ele fala, eu consigo. E você vai dando mais estímulo, mais... Chega uma hora que você não tem um esgotamento. Sim. E não adianta você dormir. Você pode passar meses dormindo, que não resolve. Exatamente. É por isso que as pessoas desligam, por isso que as pessoas ficam 1 ano sem voltar para o trabalho, para desconectar. E aí, qual é a dica que a gente pode dar para essas pessoas? É exatamente isso, colocar uma atividade física que ajuda muito, ter períodos de respiração. Então, eu trabalho 3 horas, paro, respiro, dou uma esticada, tomo um chá, faço outra coisa. Volto. Às vezes 10 minutos do que você está fazendo te dá uma outra performance quando você volta, que é inacreditável. É realmente o respiro mental que você precisa. Trabalhar o mindfulness. Quando você tem esse respiro... Desabafar. É. Sabe? Talvez para nós, homens, isso é muito difícil. Você chegar em alguém e desabafar de um problema ou do teu lado emocional. Cara, o quanto isso é poderoso. E eu tenho feito na terapia, você sai leve ali, Precisa, sabe? né, velho? Muito bom, cara. Putz, demais, cara. Minha esposa reclama muito. Ela fala, cara, você não fala nada. Eu A falo, minha também. Aí, às vezes, eu me tranco lá no quarto, vou falar com um colega de Tem trabalho. 1000 problemas, você fica lá querendo resolver os 1000 problemas. E tá tudo sozinho. bem? Tá excelente, cara. Tá tudo bom. É. Mó doideira, né? As mulheres são assim também? Não, né? Depende. Eu sempre fui uma pessoa mais fechada, mas eu comecei a colocar a prática de falar.
Ah, não tá bem, não tá legal, que eu não gostei, eu já tento falar na hora, vamos resolver. Porque quanto mais você fala, menos você guarda. E às vezes uma coisa que não tem nada a ver te estoura, não é porque é um negócio que não tem nada a ver. Aí a Você pessoa fala assim, observou, né? nossa, você tá estourando porque só porque a faca caiu no chão? Não, porque eu já tava estourando Já. de outras Pingo da- coisas. É. Então, eu aprendi, eu não tinha esse hábito, eu aprendi a falar. Eu não tinha o hábito de falar, eu sempre fui uma pessoa fechada. Não tá legal? Fala, o negócio de trabalho, não tá assim. E é legal quando você tem teu parceiro e tem essa abertura Sim. de ouvir para entender e não para responder. Isso é legal. Nossa, isso É. Ouvir Corte para tem que ser. entender. Isso É. é. Às vezes eu falo isso, meu namorado tá ali, e aí às vezes a gente tá conversando, e aí eu falo, tá, eu vou te escutar pra te entender. Às vezes porque automaticamente a gente quer ouvir pra responder. A gente não quer ouvir pra entender o outro. Incrível isso, cara. Pratica, vocês são casados, vai. Exata. E às vezes Ajuda. só ouvir, às vezes você nem tá ouvindo. É. Ouvir, É. parar pra ouvir. E falar viu? isso, você já... A pessoa tá falando, você Desarma. tá aqui, ah, tá. E às vezes você falar isso, você desarma Mano, a pessoa também. Ele faz isso. Não, já O deve quê? estar assistindo. Aí ela fala agora. assim: Você falou que vai comprar meu vestido da Farmer. É o quê? Eu não falei isso, não. É, eu sabia, você não tava prestando atenção. Uhum. Mas é legal, às vezes, ali conversando e os hormônios tá alto. Assim, tá bom, eu vou te ouvir pra entender o que você quer me dizer. E às vezes colocar pra entender é legal. Aí a gente diminui aquela troca de você fala, eu respondo, você fala, eu respondo. E Sim. um querendo machucar o outro. A gente precisa falar de uma coisa aqui, que já que você tá tocando esse negócio de mentalizar, de terapia, que eu acho que é muito necessário. Na nossa área, a gente fala muito de hard skill. O cara tem que ser bom tecnicamente, a mulher tem que ser boa tecnicamente. Mas a gente tá numa virada de chave de falar de soft, de falar de comportamento, de saber se comunicar e tal. E eu queria trazer isso aqui pra essa conversa, porque talvez falta isso também pro povo periférico. A gente fala tanto de hard, e quando eu falo de hard aqui, eu tô falando de mão de obra. A gente tem que ser Operação. foda, a gente tem que ser, exatamente. A gente tem que ser operação, a gente tem que colocar a mão na massa. E a gente esquece de falar pra galera como se comportar, como falar, como desabafar, Sim. como conversar com um parceiro. Uhum. Faz sentido? Muito. E fazendo um corte, principalmente na área de vocês, que é uma área muito isolada. Você trabalha muito sozinho. E aí, quando você abre para quem? Né? Então, você tem a inteligência tecnológica, que é uma habilidade incrível, e normalmente quem trabalha na área de vocês tem isso, assim, nível hard. Mas aí a gente tem uma falta da inteligência social, que é uma inteligência também. Uhum. Existe 7. A inteligência social, ela precisa ser alimentada. As pessoas não querem mais falar uma com as outras. Elas preferem ficar na inteligência intelectual. É mais fácil, porque eu não me mostro, eu não coloco sentimento. Aí eu coloco uma mensagem, você vai ler com o teu sentimento. E as pessoas vão ter essa dificuldade. Tem um estudo que depois eu posso compartilhar com vocês, que fala que daqui a alguns anos as pessoas não vão conseguir mais se falar. Então, isso aqui que nós estamos tendo na sala, em grupo, e essa energia que a gente troca social e a gente está aprendendo, isso aqui vai ser muito caro. Porque as pessoas, cada vez mais, elas vão se isolar e ficar no mundo delas, e com a tecnologia avançando, no quadradinho ali, pronto. No mundo virtual delas. E Se- Eu cara, acredito. incrível isso, Eu vejo né? que tá Eu diminuindo também. mesmo. Já tive uns essa papos sobre isso. Eu tô contratando, eu tô no processo de contratar lá na empresa. E aí, eu coloquei uma etapa do processo que a pessoa tinha que ir no escritório. Teve gente que negou, velho, porque tinha que ir lá no escritório apresentar, fazer um case. Mas antigamente, vou conectar com o que você falou. Antigamente, era normal você Era fazer uma comum. entrevista em loco. Exato. E aí que você tá falando justamente do contato. As pessoas, velho, eu abro a câmera aqui, eu nem me arrumo e tal, e é remoto. O máximo, né? É. Mas eu concordo, faz sentido. O Brasil, depois, com a pandemia, tecnologicamente, o Brasil evoluiu 30 anos na tecnologia por conta da pandemia. 30 anos.
de fazer chamada de vídeo com outras pessoas, entrevista e tudo, remotamente, isso era impossível. Até 2019, gente. 2019, a gente tá falando logo ali. 2020, 2021, as pessoas não queriam se adaptar. Os professores não eram adaptáveis a isso, tiveram dificuldades imensas Sim. de se adaptar a dar aula assim. Hoje, a gente não consegue fazer uma reunião presencialmente. Eu faço reuniões presencialmente com a velha guarda. Ela era uma antigona, assim, que fala, não, vamos lá no escritório, tomar um café. Não sei. Mas muda, não muda? Cara, é outra energia. Parada. Porque negócio é feito de pessoas e pessoas é contato. Se você quer tem muitos negócios que performam assim, incrivelmente com a tecnologia. Sim. Isso eu acho fantástico. Acho que não dá pra gerar dependência, né? Não dá pra gerar. Porque pensa, se acabar a tecnologia, a internet, a gente vai voltar a empreender porta a porta. Aí toda essa alfabetização da comunicação vai precisar ser restaurada. Eu tenho uma pergunta que é mais sobre o teu dia a dia. Então, hoje você trabalha com muitos empreendedores de sucesso, você tem aí um networking de pessoas high tickets, vamos dizer assim, muito influentes. Como essas pessoas pensam? O que eu quero dizer? O Josu trouxe essa palavra hard skill, que é mais o conhecimento técnico. Essas pessoas que você geralmente se envolve, elas têm mais o conhecimento técnico ou um conhecimento emocional, soft skill muito apurado? É muito legal essa pergunta. E normalmente não tem tanto embasamento técnico. Cara, é zero técnico. É mais coragem. É a galera fora da curva. Fala assim, vamos pensar numa coisa extraordinária e vai... Não sei se vai dar certo, mas vamos. É a coragem. Essa galera, eles estão preocupados em ser fora da caixa a todo momento. Não é fazer o básico, não é sobre fazer o que todo mundo faz. É sobre fazer o que ninguém está fazendo. É ir contra. E aí isso que é legal, essa troca com essa galera. E vai estimulando. Se você ficar no meio de uma roda que todo mundo pensa fora da caixa, você vai ser o próximo a pensar fora da caixa. Nossa, sensacional. É muito legal. Eu acho que a Si trabalha na revisão dos nossos episódios. Ela tá com muito problema de montar uma frase hoje, cara. Que tá bombardeando minha mente várias algumas aqui que coisas. eu pensei, exatamente. Muito bom, velho. Muito bom. Kaesk. Caramba, muito bom mesmo. Kaesk. Eu queria, de novo, eu sei que a gente já tá... Rapidinho, tem uma frase que fala: quando você é o mais inteligente da mesa ou da sala, é sinal que você precisa mudar. Você acha que faz sentido isso? Depende. Você pode ser o próximo inteligente, é o que eu falei, né? É sobre você estar nos lugares. Eu sempre escutei essa frase. Se você tem que sentar em mesas onde você é o mais ignorante, o mais burro. Sim. Eu não concordo. Eu quero discutir com as pessoas no mesmo nível que elas. Eu não quero que elas me olhem e falem assim, nossa, o que é esse perdido? O que essa perdida tá fazendo aqui? Quero que eles olhem para mim e não vai ter dúvida que eu tô na mesma régua que eles. Ou eles falam assim, cara, eu preciso subir porque ela deve estar muito mais alto que eu. Eu quero que eles sentem isso. E quando eu sento numa mesa, eu sei o que eu vou contribuir nela. Então, independentemente com quem eu estou, eu sei que eu vou contribuir de alguma maneira. E aí é sobre o autoconhecimento, quando você se conhece. Aí você não abaixa a cabeça, não fala, será que eu estou numa mesa que a galera é mais inteligente do que eu? Eu, assim, nossa, a galera vai ter que subir a régua para falar comigo hoje, hein? Poder. Vamos sentar. É sobre isso, sabe? Poder. Como que você tem visto pessoas que lidam com a síndrome do impostor? Reformula, por favor. O que você tem visto e o que você pode aconselhar para pessoas que estão lidando com a síndrome do impostor? Então, assim... Tá. Beleza, então vai. Entendi. É sobre quem ela tá querendo ferir, se diminuindo e se paralisando. Quando ela para, ela não tá parando por ela tá parando por alguém. Então, eu já lidei com várias mulheres assim, eu já mentorei várias mulheres assim. E é sempre familiar. É sempre, eu não quero subir, porque aí o que a minha família vai pensar, o que eles vão achar. É mesmo? É muito mais sobre quem ela tá ferindo do que a evolução dela. Sim. Então, é a autoanálise. Então, quando eu estou querendo paralisar, quem eu estou ferindo? Isso é uma trava, né? É uma trava. Cara, como que você faz um trabalho de destravar uma cabeça de alguém que não é você e você precisa fazer um trabalho num terceiro que não é você de novo? Você mostra caminhos. Você fala assim, olha, eu tenho a direita e a esquerda e do meio, o que você decide? Eu não vou escolher por você. Porque a pessoa pode ter o melhor mentor,
O cara mais incrível do mundo aqui sentado. Ele vai dar várias dicas, várias coisas. Eu vou escolher o que eu quero. E Pra como mim. tem sido a receptividade disso, na sua visão? Quando eu faço esse trabalho, Isso. olha, por incrível que pareça, eu tenho um poderzinho, aquela uma magiazinha aqui. Mas é porque você prega pelo exemplo, eu acho que é isso. É, As pessoas veem As pessoas olham muito a isso, questão da referência. Que das referências, mas eu sempre mostro que é possível. Que ela tá ali porque ela quer estar ali. Sim. Mas é possível ela caminhar. É possível ela conquistar. É possível ela fazer esse movimento. Agora, em novembro, finalzinho de novembro, eu tô indo pra Vitória. E eu vou palestrar no PMU Favela Venceu. É um movimento bem legal. De uma mulher incrível também, periférica. Criou um movimento na área da beleza que traz, assim, diversas mulheres periféricas que empreendem e estão fazendo muita grana. E uma das maiores queixas delas é isso. Ai, mas se eu começar a faturar mais, o que a minha família vai achar? Que loucura, né? Isso é... Mas acontece. Acontece. E é o mais Família comum. ser um Gargalo, bloco ali, sabe? é um gargalo muito forte. Primeira coisa, cortar esse cordão aí. Ou você vai romper, ou você vai ficar agradando a sua família. É. E não sei nem se... Assim, não dá pra chutar, mas talvez não seja por mal. É uma crença limitante que essas pessoas têm. É um padrão. É o padrão. Ah, mas a minha mãe era assim, a minha avó era assim, a minha bisavó era assim. Se você pegar historicamente, se vocês fizerem essa análise, vocês, da família de vocês, dos pais e tudo, tem momentos da vida de vocês, você vê que foi um pouquinho a história dos teus pais, assim, que Sim. acontece. Com todo mundo, comigo aconteceu. Que se a gente não saísse, a gente nem estaria onde a gente Tem tá, um- né? tem Tá um- tudo bem. É. Mas eu vou falar por mim mesmo, assim, sabe? Tem um trecho, o Emicida, acho que no álbum 10 anos, que ele fala isso. Tipo, tem gente que olha assim, neguinho trocou de tênis, deve estar ganhando, neguinho trocou de carro. E às vezes a família fica nessa energia, Tava vendo no cara. começo, é verdade. E não entende ali, sabe? A minha mãe me Você chamava de a playboy da favela. Sim. Porque eu pensava diferente com 10 anos de idade. Minha mãe, você quer ser a playboy da favela, playboy da favela. Cara, já chegaram em mim e falaram, Gustavo, você fala igual Playboy, tipo, não faz sentido essas coisas. E o que é uma fala O que playboy, é? né? É isso. Entendeu? Associação. É uma... As pessoas associam o que é de rico, o que é de pobre, o que é aquilo, o que é... o que eu posso, o que eu não posso. Se você fala dessa maneira, ou se você se veste, ou se você tem um carro. Esse negócio é muito louco, né? E é muito incrível, porque as pessoas não estão preparadas. A nossa família, muitas vezes, não estão preparados para ver a gente romper financeiramente e a gente ser os próximos milionários da família. Eles não estão. Mas é isso que a gente precisa entender. É tudo sobre eles ou sobre como a gente quer a nossa próxima geração? Os meus filhos e minha família, eu quero que isso seja algo normal. Que a gente vai falar sobre números altos e vai ser algo normal. Cara, que lindo te ouvir. Assim. Parabéns. Porque isso tem a ver com mindset, né, velho? Nossa, demais. Você tá quebrando Um ciclo mesmo. um ciclo longo, cara. Longo. Eu gostei quando você falou da questão do CPF travado que trava o CNPJ. Teve uma convidada que veio aqui, você vai lembrar da Gola, que ela falou assim: eu sou comercial, tô fazendo venda ticket alto, e aí eu saio da empresa que eu tô. A empresa que comprou como CPF, ela vai lembrar de mim como CNPJ, vai lembrar de mim como CPF. Pela relação. Sim. Eu acho que as pessoas não entendem isso ainda. Como que você vê isso? Assim, eu acho que isso tá se desmistificando, sabe? Mas eu acho que não tem um entendimento... E eu tô falando muito mais do nosso povo, tá? Tá. Desse ponto de vista. Você fala sobre isso? Em questão de cortes raciais e como eles se colocam nesse lugar? Desse desmembramento do CPF pro CNPJ. Sim, existe uma mistura muito, né? Eles não conseguem fazer ainda a separação. Mas é muito sobre a ambiência mesmo. Ambiência, você usa muito esse termo, eu gostei. É muito sobre a ambiência, porque eles não conseguem separar o que é o CPF e o que é o CNPJ. É tudo um só, porque eu Eles tô ainda aqui. não têm, exato. Então, é mostrar que não, tem da empresa, é você a empresa. Mas você é a sua primeira empresa. A gente começa empreendendo com a gente. Com disciplina. Como você abre a sua empresa é como você acorda.
Se você olha para você primeiro, você vai olhar para tua empresa depois. De forma indireta, isso volta pro Volta. soft skill que eu Sim. falei. E as pessoas, isso que eu tô falando, mas as pessoas não têm essa consciência tem. ainda. Mas às vezes não é porque elas não querem, é que nunca foi apresentado. Perfeito. E aí esse é o nosso papel, assim, eu sempre coloco nesse lugar. Se não chegou e eu sei, Por opa, isso que a gente tá vamos falando aqui. colocar lá, Perfeito, exatamente. entendeu? Vamos A gente mostrar. vai falar disso, velho. Cara. A gente fica muito no técnico, tá ligado? Técnico. Que é massa, mas assim... Mas não, é insustentável. Só o técnico. A gente precisa um mês, ó. Já vamos fechar aqui. Em 2026, um mês só de soft skill. Precisa, cara. Precisa mesmo. Já criamos aqui, produção, mais um quadro. E você tá convidada pra fazer Por favor, registrou isso, produção. parte. 1 minuto no terminal. Vá. Fechou. Então vamos para 1 minuto no terminal com o Kaesk. Fala pra gente uma mulher negra que te inspira. Elza Elias Cruz, minha mãe. Uau. Ela é a mulher que mais me inspira. Dona Elza, um super beijo do TechSec. Mas deixa eu falar, minha mãe é super nova, gente. Minha mãe tem 48. Ah, a Elza. bichona começou... É, Elza. Ela deve estar assim, dona? Provavelmente ela vai falar isso. Um livro ou um filme que todos ou todas deveriam ler ou ver para destravar. Tá, um livro que é a Bíblia tem que ser a Bíblia. Vou colocar a Bíblia assim, porque é um dos livros mais lidos do mundo. É Pense e Enriqueça, da Napoleão Rios. É um livro que todo mundo precisa ler. Destrava aí 3 pontinhos. Potencializar a sua potência. O que trava mais as pessoas hoje? Medo ou comparação? Medo. 20 de novembro. Resistência. Uma frase que você leva para sua vida. Da próxima vez que você duvidar do seu poder, lembre-se da sua história. Muito bom. Cara, essa frase é sensacional. Kaesk em uma palavra. Força. Fechamos o minuto no terminal com Kaesk. Lago. E aí, saindo do momento do minuto no terminal, a gente entra no momento Bora Conscientizar, que é a sua mensagem final para o nosso público. Uau, a gente falou sobre tantas coisas, né? Ah, minha cabeça tá até assim, ó. A minha também. Mas uma mensagem que eu quero deixar, que é uma das coisas que eu sempre falo, e eu acho que eu sempre pontuo sobre isso, todo mundo tem potencial para mais. Então, nunca duvide de você, pelo cenário de vida que você está passando, pela situação que você está passando. Porque se o seu único problema for dinheiro, isso tá fácil. Que dinheiro é uma coisa muito fácil da gente conquistar. O dinheiro é uma energia. E quando eu aprendi isso, eu parei de dar tanta atenção para ele. Dinheiro é uma energia. Quanto mais atenção você dá para ele, mais ele corre de você. Já ouviu sobre isso? É real. E é verdade. E a gente tem que parar de normalizar a sobrevivência. A gente fica sobrevivendo, a gente passa uma vida sobrevivendo. Sim. E a gente veio nessa vida para viver. Então, acho que a mensagem que eu deixo aqui é que empreenda, viva, estude, seja uma pessoa fora da curva, questione muito e seja você, porque a sua história é única. É isso. Muito bom. O que você achou da sua experiência aqui no TechSec? Adorei, eu quero saber qual que é a minha próxima data, só para Vai deixar na minha rolar, ó, agenda. no mês do Soft Skill. Exato. favor, A vamos- gente vai fazer isso. Vamos Boa, fazer isso. Lançou, Aguardem. Lancei! Lançou. Vinhetinha, Viu, né? tan, tan, tan. Travou aí. Travei. E a travei. KS que volta pra abrir esse mês da Soft Skill no TechSec, que vai ser muito em breve, assim que a gente retomar. Isso aí. Kaesk, obrigado. Pô, que por atender honra. Aí. Obrigada. Foi um prazer. A gente aprendeu bastante. Espero que você que está assistindo nessa abertura de novembro tenha destravado e eu espero que a sua cabeça esteja borbulhando como a minha está aqui. Teve vários insights. Eu vou fazer um compromisso aqui. Já era pra ter feito isso, mas eu vou começar a vir pro TechSec com papel e caneta. Porque tem muita coisa que a gente pega aqui, cara. Ah, é legal. Adoro Eu isso. ando com isso na bolsa, Eu eu ia sempre falar ando. também que você ia retomar suas atividades. Eu também, eu jurei que era isso. Eu É. falei, eu tô sentindo que ele vai voltar pra Faz casa. Ô, mas eu compromisso vou, aí eu pra vou. galera que tá assistindo. Compromisso hoje. Dia 6 de novembro. Tô retornando às minhas atividades físicas. Eu aí. vou mandar uma mensagem e vou postar nas minhas redes Posta no sociais. story. Fala assim, Jesus, cadê o Easter aí? 6 de novembro, né? 6 de novembro. É isso. Deixa comigo, produção. Kaesk, obrigado.
Eu que agradeço. Sucesso nos projetos. Pra nós. Brilha muito. Um 20 de novembro, um novembro lindo pra nós, Sim. como todos os outros. E parabéns pelo amor aqui. Você viu, gente? Tá com a gente aqui nos bastidores, Deixa eu galera. dizer que te amo. Boa. Deixa eu pensar. É aquela... Momento love, me deixa que ela tá, mano. Boa. Deixa Muita ela. felicidade pra vocês aí, muito amor, viu? Obrigada. E onde te encontrar? @RuthKaeski Boa. ou @Destravadores, que aí lá a gente compartilha todos os movimentos, aonde que tá rolando as palestras, quais vão ser os próximos cursos, as próximas mentorias, e a gente tem muita coisa legal. A gente fechou uma parceria com a Amazon agora, vamos levar tecnologia para dentro das comunidades. Momento, hein? E vai ser bem legal, tá vendo coisa grande aí. É nosso lugar, é lá que a gente tem que estar. Excelente. Cara, parabéns aí pelo lindo episódio, pela história. Desejo também, já que a gente tá não só em novembro, mas no final do ano, um 2026 de muita lucratividade, inteligência emocional, muita coisa boa, principalmente Obrigada pra compartilhamento de educação, compartilhamento de informação e aprendizagem com todas as pessoas. Para nós, Fechou? eu que agradeço. É isso. É isso, pessoal. Antes de encerrar, é claro, não se esqueça de curtir e compartilhar este episódio, agradecendo aos nossos parceiros e patrocinadores Hacker Rangers, Trend Micro, Apura, Bifish, G2 brindes personalizados e você, TechSecker, que nos acompanha. E aí, o que você achou desse início de mês de novembro, mês empoderador? Tá travadinho, papai? Destrava aí, Tá vai. travadinho, tem que destravar, hein? Ó, é o momento, gente. Se você não conseguiu esse ano, cara, tudo bem. Começa a anotar em muitos dos insights que nós tivemos no episódio de hoje para um 2026 brilhante. Coloca como meta. Que seja uma meta do ano. Vou destravar, hein? Aí você coloca as outras. Exatamente. Gostei. Bora destravar. A gente Bora tem o destravar. lema Bora Conscientizar. Hoje é Bora Destravar. Porque o nosso episódio vai ser assim, ó. O nosso episódio, você viu que eu já Exatamente. profetizei aqui, gente. É isso. Então, até o próximo episódio. Bora. Bora conscientizar. Valeu. Este episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura Cyber Intelligence, Trend Micro, Bifish e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.